Vamos orar ao nosso Deus pela preservação de nossas vidas, por ter estado conosco, por ter dado a cada um de nós o pão nosso de cada dia, por ter nos livrado, nos segurado em suas mãos. Vamos orar. Nosso Pai que está nos céus, nós te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor tem sido extremamente bom, ó Deus. Bom e misericordioso, ó Deus, para com todos os membros desta igreja. E também, ó Deus, o Senhor tem sido bom, ó Deus, para com todos. Todos, ó Deus, como humanidade. Ó Deus, este mal, ó Deus, que tem atingido, ó Deus, essa nação, este mundo, ó Deus, é produto, ó Pai, do desequilíbrio, da ganância, ó Deus, do ser humano. Nós somos culpados, ó Deus, em parte. Nós somos também responsáveis, ó Deus, por aquilo que tem acontecido. Perdoe, ó Deus, as nossas escolhas, ó Deus, que nem sempre tem sido, ó Deus, escolhas que o Senhor Deus tem determinado. Ó Deus, muitas das vezes temos sido, Deus, extremamente afoitos, Pai, arrogantes, e isso, ó Deus, tem permitido, ó Pai, que cheguemos a essa situação. Mas, Pai, pedimos-te perdão, ó Deus, pelos nossos pecados. Pedimos-te perdão, ó Deus, pelo pecado como igreja, ó Deus, como indivíduo, ó Deus, como sociedade e como nação, ó Deus. Temos sido, ó Deus, extremamente mal, ó Deus. E isso tem causado, ó Pai, tudo isso que estamos vendo e que estamos experimentando. Perdoe, ó Deus, perdoe, ó Pai, perdoa, ó Deus, os nossos pecados. Agora, Deus, te pedimos pela tua igreja, cada membro, cada componente, ó Pai, desta igreja, venha abençoá-los, ó Deus, não faltando o pão nosso de cada dia, ó Deus, não faltando as condições necessárias, ó Pai, para as suas sobrevivências. Ó Deus, nós te pedimos, ó Deus, por cada criança, por cada parente, ó Deus, dos membros da igreja, e por cada um de nós. Dá-nos, ó Deus, uma noite na tua presença. Nos abençoe, ó Deus, e nos guarde. Tudo isso, ó Deus, nós te pedimos, ó Pai, não porque merecemos, mas é porque Jesus é bom. Em nome dele, agora e para sempre. Amém. Irmãos, nós temos algumas atividades e gostaria de chamar a atenção para essas atividades. Há um grupo de homens trabalhando lá na igreja pela manutenção, uma pequena reforma no templo. Eles têm estado lá todos os dias a partir das 5 horas e eles gostariam de ter um grupo maior, né?
Aqueles irmãos que puderem estarem lá, eles agradecem. Vá até lá dar a sua participação, a sua cooperação. Isso é motivo de alegria para todos nós, né? E eu creio que eles ficarão extremamente felizes pela presença dos irmãos. Aqueles que puderem, então não esqueçam, estão todos os dias, a partir das 5 horas, lá no santuário da igreja, para aquela manutenção que está sendo feita. Nossos cultos, culto de oração online, através do Meet, na terça-feira. Então, nós chamamos todos os irmãos para que participem deste culto, terça-feira, às 19h30, das 19 até as 20h30. Então, nós convidamos a todos. Aliás, das 20 até as 21 horas. Convidamos a todos para que participem conosco, né? Aí use o seu smartphone, seu celular e participe conosco. Tem sido momentos bons, momentos de estudos, também momentos de devoção e oração. Aos domingos pela manhã nós temos a nossa escola bíblica dominical. Estamos estudando uma série de lições baseadas no livro do Apocalipse, segundo a nossa revista Escola Bíblica Dominical. Esse estudo tem início às 9 horas da manhã, aos domingos. Nós convidamos a todos, participe conosco. E à noite, esse culto que você está assistindo, às 19h30, às 18h30, todos os domingos, né? Então, nós contamos com a sua participação e é muito importante a sua presença, é muito importante a sua audiência. Que Deus te abençoe, viu? Convide alguém, dê um like, né? Chame as pessoas, compartilhe, torne esse culto uma bênção não somente para você, mas também para outras pessoas que estão precisando. Convide alguém para assistir o nosso culto. Coloque à disposição do seu esposo que não é crente, da sua esposa que não é crente, do seu filho que não é membro de igreja, viu? Às vezes de um parente que não é membro de igreja, um membro de uma outra igreja que queira assistir. Compartilhe esse culto, torne ele uma bênção também para as demais pessoas, não somente para você. Não seja retentor da bênção, mas seja um transmissor da bênção do Senhor. A bênção de termos os nossos cultos, a bênção de participarmos dos nossos cultos, a bênção de glorificar a Deus através do culto e a bênção de abençoar outras pessoas através dos cultos, viu? Deus te abençoe, vamos ouvir uma música e logo em seguida a gente retorna.
Estamos de volta, nós mês de dezembro. Estaremos meditando numa série de mensagens sobre o nascimento de Jesus Cristo. Esperamos que durante essa série de mensagens Deus nos abençoe, vidas sejam edificadas, consoladas e abençoadas para que também abençoe outras vidas. Uma das grandes preocupações da história do cristianismo é apresentar Jesus Cristo como um enviado de Deus, como presente de Deus à humanidade. Esse Deus que está na eternidade, ele não se mantém na eternidade. Ele desce, vem até nós, anda conosco, como diz lá no Antigo Testamento e também na carta aos Hebreus, ele estabelece o seu tabernáculo conosco, ou tabernaculou conosco, como diz o escritor aos Hebreus. Significa dizer que esse Deus imanente, esse Deus transcendente, é um Deus que se transforma também em homem, transforma em ser humano, para que pudesse apresentar a cada ser humano as condições necessárias para que este ser humano pudesse se reatar com Deus e, além de se reatar com Deus, também manter uma relação com Deus e viver debaixo dos seus propósitos. Mas isso nós sabemos que não foi possível. Uma série de fatores, esse homem se distanciou de Deus. Esse homem, ele não quis seguir os caminhos de Deus. Ele achou que, afinal de contas, o caminho que ele tinha traçado era melhor do que o caminho que Deus havia traçado para ele. Esse homem se perde, esse homem é amaldiçoado, esse homem é bombardeado em todas as dimensões da sua existência. Ele passa a viver uma vida extremamente miserável no que diz respeito a todas as questões da existência humana. Ele jamais teria as mínimas possibilidades de se realizar como ser humano, e principalmente como criatura de Deus. Então Deus estabelece essa possibilidade do ser humano deixar a condição de criatura e tornar-se filho de Deus. Mas para isso foi necessário que esse Deus que estava nos céus e que criou o homem, criou tudo que existe, este Deus ele se transformasse também em ser humano e estivesse aqui na terra para experimentar as mesmas dificuldades que nós experimentamos e passar pelas mesmas lutas que nós passamos. Olha, a Bíblia, a palavra de Deus, ela estabelece um tempo. O apóstolo Paulo, quando ele escreve a sua carta aos Gálatas, capítulo número 4, versículo 4, Paulo diz assim: mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. O que vem a ser plenitude dos tempos? Plenitude dos tempos, teologicamente, significa tempo maduro, tempo apropriado. Deus deixa a sua imanência, deixa a eternidade e entra no tempo. Ao mesmo tempo, ele permanece com domínio sobre a eternidade. Então, ele rompe o tempo Cronos, esse tempo que nós vivemos, esse tempo limitado, esse tempo marcado de ciclo, 40 anos, 50 anos, 70 anos, esse ciclo de vida que nós vivemos, nós chamamos de Cronos, cronologia. Esse tempo que o mundo existe, esse tempo que esse planeta existe, que teve um início e vai ter um final.
como nós tivemos a oportunidade de ver lá no livro do Apocalipse. E neste Cronos é onde se dá os grandes dramas, os grandes embates, as grandes dificuldades do ser humano. Onde as demandas mais prementes do ser humano, elas se realizam. Há um embate na existência do ser humano durante todo esse período que nós chamamos de período Cronos, cronologia. Olha, esse período, chamado período de tempo que nós vivemos, é um período marcado de grandes dramaticidade do ser humano. O ser humano não consegue se realizar em nenhuma das suas dimensões. Ao mesmo tempo que o ser humano individualmente não conseguiu se realizar, ele também tornou-se algo de extremamente danoso para o próprio ser humano, para o seu próximo. O ser humano tornou-se problema para o próximo. Individualmente, cada um de nós somos complexos. Temos as nossas demandas são extremamente dramáticas e nos trazem muito sofrimento. É isso que a Bíblia relata. Então, esse Deus, ele olha lá da eternidade, contempla a nossa situação, mas ao mesmo tempo ele está vivendo nesse mundo, mas ele resolve se encarnar, ele resolve tomar a postura e tomar a condição humana. Isso ele fez. E isso aconteceu no nascimento de Jesus. O nascimento de Jesus significa exatamente isso. Deus deixa os céus, abre mão das suas prerrogativas, vem até aqui, viver conosco, passar pelas mesmas coisas que nós passamos, sentir as mesmas coisas que nós sentimos, enfrentar os mesmos embates, e deixa normalmente essa terra, vai para os céus, mas permanece aqui de uma outra forma. Agora ele permanece dentro dos corações daqueles que abriram, aqueles que o convidaram, aqueles que deixaram que ele entrasse em seus corações. Então é um Deus que está presente aqui na terra, um Deus que está presente no Cronos, mas também é um Deus que está presente na eternidade através de Jesus Cristo e que reassumiu todas as suas prerrogativas, as prerrogativas de vida. Então, esse Deus que deixa os céus e vem aqui para a terra, esse Deus, ele vai viver naquelas condições, ele vai mostrar que nós estamos vivendo debaixo das condições de maldições. Essas maldições que nós vamos abordar aqui são maldições que têm sido retroalimentadas constantemente. A Bíblia é a palavra de Deus para nós entendermos um pouquinho o que nós estamos tratando, o que nós pretendemos tratar. A gente vai dar uma chegada lá no primeiro livro da Bíblia, livro de Gênesis, capítulo de número 3, a partir do versículo de número 14. E diz assim o texto: Então o Senhor Deus disse-lhe à serpente: Porquanto fizeste isso, maldita serás tu dentre todos os animais domésticos, e dentre todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. E porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a sua descendência. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirá o calcanhar. A mulher disse, Deus disse para a mulher: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Em dor dará luz a filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E ao homem disse: Portanto, deste ouvido à voz da mulher,
e comeste da árvore que te ordenei, dizendo, não comeste, não comerás, maldita é a terra por tua causa. Em fadiga comerás dela todos os dias da tua vida. O pecado transformou a vida humana numa vida insuportável. A vida nas condições de quase não poder vivê-la. A vida, após o pecado, tornou-se não um ato prazeroso, mas tornou-se algo extremamente desgastante, extremamente cruel para a existência do ser humano. E a Bíblia, então, ela vai explicar por que isso acontece. E aí Deus, em função do pecado, em função da desobediência do ser humano, Deus estabelece as colheitas que este ser humano teria em função da escolha que fez. E essas colheitas, nós podemos denominá-las de maldições. Primeiro a ser chamada e receber a maldição em consequência do seu ato, o seu estilo de vida agora seria aquele, exatamente a serpente, um antigo dragão ou o diabo. O nome aqui não importa, o personagem é o mesmo. A Bíblia diz que Deus chama o diabo, Deus chama a serpente e diz, ó, porque você fez isso, você vai receber essa consequência. E a sua maldição, a sua vida daqui para frente, ela vai ser baseada em alimentar-se do pó. E diz, do pó da terra comerás todos os dias da tua vida. O que significa isso? Significa dizer que Satanás, porque a serpente aqui era Satanás estaria se alimentando do produto da nossa vivência, do produto da nossa existência, do produto do relacionamento humano. Satanás estaria agora se alimentando do produto dos sentimentos do ser humano. Então, os sentimentos do ser humano, as relações humanas, seriam o alimento que Satanás teria. Porque pó seria exatamente o ser humano. Ao pó tornarás. Então, Satanás estaria recebendo, estaria experimentando o que nós temos de mais ruins na vida, na existência humana. São esses relacionamentos e são as decisões que os seres humanos tomam e são os sentimentos que estão presentes no coração do ser humano, os sentimentos que os humanos transmitem um para o outro, o sentimento que o ser humano nutre um para com o outro, esses seriam os alimentos que Satanás estaria, a partir daquele momento, determinado a se alimentar. Então, a Bíblia está dizendo que ele iria se alimentar tudo aquilo que produzimos de ruim. Intrigas, crueldade, maldade, sentimentos ruins um para com os outros. Então, toda essa gama de comportamentos, atitudes e sentimentos que azedam e que dificultam o relacionamento entre nós, entre seres humanos, era isso, ou são essas coisas que serviriam de alimento de Satanás. Então, Satanás se alimentaria das relações humanas e das relações extra-humanas. Uma vez ele se alimentando desses comportamentos, dessas atitudes, dessas crueldades que estão presentes em nossos corações e no comportamento humano,
no relacionamento da sociedade, no relacionamento de pessoa para com pessoa, no relacionamento de família para com família, relacionamento de parentes, de nação entre nações. Então, toda essa ruindade, essa maldade, Satanás, ele pegaria para si, se alimentaria e depois devolveria para o próprio ser humano. E aí, a vida humana se tornaria, como diz Paul Sartre, se tornaria um inferno. O outro se torna um inferno. Deus, então, Deus estabelece essas penalidades. A primeira penalidade que Deus estabelece é exatamente essa penalidade da maldição. A maldição, a primeira a ser atingido por essa maldição seria a serpente, como diz a palavra de Deus. Então a serpente, ela foi a primeira grande vítima daquilo que ela produziu. Ela produziu inimizade do homem para com Deus e ela agora está recebendo inimizade do homem para com o homem, do homem para com ela e de ela para com o homem. Ela plantou. Então o Senhor disse à serpente: maldita serás dentre todos os animais domésticos e dentre todos os animais do campo, sobre o teu ventre andarás e pós comerás todos os dias da tua vida, ou da tua existência. Então, enquanto esse mundo aqui existir, Satanás estará se alimentando da cultura humana, do produto humano. Daquilo que nós produzimos, daquilo que os nossos corações produzem, daquilo que a sociedade produz, daquilo que as famílias produzem, daquilo que os parentes produzem. E aí Deus estabelece também a penalidade sobre a mulher. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a dor da tua conceição, em dor darás à luz a filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. A mulher foi a primeira, tomou a iniciativa, e agora ela recebe como consequência da decisão que havia tomado esta maldição. Que aí tem dois aspectos aí interessantes. O primeiro é que o desejo dela não seria respeitado. Ela não teria desejo. O desejo dela seria, seu desejo seria para o homem. E em segundo lugar, um aspecto muito mais cruel ainda é exatamente a questão do domínio. Então a mulher, ela seria dominada pelo homem. Porque nós temos a sociedade patriarcal, ela é espelho, consequência dessa maldição. A família patriarcal não é algo divinamente abençoado, pelo contrário. Porque na família patriarcal nós temos aqui esses dois elementos se completando, porque são elementos provenientes do pecado, consequência do pecado. Então, veja bem, o pecado ele atinge, quando ele atinge de cheio a família. A primeira instituição a ser atingida pelo pecado é a família, que atinge o coração do ser humano, atinge o estilo de vida do ser humano. E o estilo de vida do ser humano aqui começa a ser um estilo de vida extremamente marcado pelo desejo de dominar, que se realiza em dominar o desejo do outro e da outra, e também o desejo de dominar politicamente, de dominar a pessoa como ser humano, transformando-a num objeto. Olha, num mundo desse, numa situação dessa, como é que a vida humana vai se realizar plenamente? Quais as possibilidades que a vida humana tem de se realizar na sua plenitude diante de um quadro desse, diante de demandas tão cruéis como essas? É impossível.
Então, a possibilidade de felicidade do ser humano, a possibilidade de realizações humanas, ela que se encerra. Vai se tornar exatamente um martírio durante toda a existência humana. Enquanto nós estivermos vivos, enquanto nós estivermos dentro do nosso ciclo de vida, a nossa vida será uma vida marcada por esses elementos. E o mais importante de tudo é que esses elementos que aqui estão, eles extrapolam, eles saem também do grupo menor, que é a família, e vai se propagando ao ponto de nós chegarmos num nível muito maior, nação. Então essa é a maldição. E uma outra maldição que é estabelecida em consequência do pecado, em consequência da desobediência, em consequência da atitude humana, do pecado que se manifestou na vida da raça humana, no pecado que se manifestou na vida de Adão, na vida de Eva, esse pecado de querer seguir os seus próprios caminhos, de desobedecer a Deus, querer ser igual a Deus. Esse pecado, ele atinge todas as circunstâncias, todas as áreas, todas as dimensões da existência humana. Agora nós tivemos a maldição sobre a serpente, se alimentando de coisas ruins que nós produzimos, pegando essas coisas ruins e jogando contra nós mesmos, transformando a nossa vida, as nossas vidas num verdadeiro inferno, transformando as nossas vidas em sofrimentos, transformando as nossas vidas fragmentadas, vidas sem sentido. Depois nós temos a maldição atribuída também a Eva, aos atos que Eva cometeu. Eva não seria mais persona, não seria mais pessoa, seria objeto, dominada nas duas dimensões, nos seus desejos mais íntimos. Seus desejos não teriam valor diante do homem, e isso vai a nível de sociedade, a nível de família, depois a nível de sociedade, e isso vai a nível de nação. E também a dimensão do andar da mulher, do dia a dia da mulher, das suas demandas, que já não seriam mais objetos delas, mas seriam objetos do homem, daquele que domina. Então, de qualquer maneira, a figura e a presença dela seria simplesmente uma presença de objeto. Olha, isso vai trazer uma importunação, vai trazer um desalento, vai trazer um ambiente extremamente hostil para a humanidade. E agora, por último, Deus estabelece, o último que eu estou falando em termos de maldições, Deus estabelece a maldição para o homem. E é interessante que a maldição que Deus estabelece para o homem, ela não fica restrita somente ao homem, mas essa maldição também vai a nível de natureza. Olha o que diz o texto, versículo 17. E ao homem disse: porquanto deste ouvido a voz da tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por tua causa, em fadiga comerás delas todos os dias. Então, veja bem, maldita é a terra por tua causa. E aí a Bíblia também diz que, esse próprio texto também diz que a natureza, quando ela foi atingida, ela também passou a ser hostil ao homem. Então, atentem bem para a situação que o ser humano se encontra. Distanciamento de Deus, proximidade de Satanás,
relacionamento quebrado com Deus, dificuldades de relacionamento com o próprio ser humano, proporcionada pelos sentimentos que estão presentes nos corações dos seres humanos. Relacionamento difícil para com a própria família, a família passa a ser o instrumento aonde se manifesta, em primeiro lugar, esse ambiente extremamente hostil para a própria existência do ser humano. Isso é importante. A existência do ser humano passa a ser algo dramático por causa disto. E agora, além do ser humano viver em hostilidade uns para com os outros, uns para com os mais próximos possíveis, agora nós temos também a hostilidade da própria natureza. A natureza passa a produzir algo danoso que antes não existia para a sobrevivência, para a alimentação do ser humano. Então, o alimento que o ser humano necessitaria, ele se tornaria muito mais difícil de adquirir do que antes do pecado. Ele já não se tornaria algo prazeroso. Ele não se tornaria algo mais que trouxesse alegria e que pudesse completar o ser humano como ser humano. Isso acabou. Deixou de existir com a entrada do pecado no mundo. Então, o que nós verificamos aí? Nós verificamos que o mundo que nós estamos vivendo, o mundo a partir do afastamento de Deus, tornou-se um mundo extremamente hostil para a humanidade, para o ser humano, individualmente. Tornou-se hostil para a existência individual e tornou-se hostil para a existência como grupo, como pessoas, como comunidade, como família, como nação. Isso é em função do pecado. Olha, diante desse quadro de sofrimento, esse quadro de tristeza, esse quadro dramático que a humanidade vive, a humanidade passou a viver após o pecado, Deus, na sua infinita misericórdia, Deus olhou lá dos céus, Deus estava nos acompanhando o ser humano. Diz a palavra de Deus que a partir do momento que o homem pecou, Deus não o abandonou, Deus não entregou a sua própria sorte, mas Deus sempre esteve procurando meios para que pudesse trazer este homem de volta, embora com toda a hostilidade, embora marcado pelo pecado, a rebeldia contra Deus. Deus, assim mesmo, diante desse quadro, Deus continuou incessantemente em busca desse homem. E o que Deus faz? Deus vem preparando o mundo para a vinda do seu filho. Deus vinha preparando esse mundo paulatinamente para que o ser humano pudesse experimentar a graça de ter Jesus. Mas para que esse Deus descesse aqui, era necessário que o tempo fosse apropriado. Quando Jesus veio a este mundo, Jesus veio num momento de aparente paz. Havia um império que dominava o mundo, o Império Romano. Isso para que todas as atenções fossem voltadas para ele. A língua daquele período era uma língua universal, o grego koiné, o grego popular. Então Jesus falava o grego koiné e todos podiam entender. Então isso foi a plenitude dos tempos, momento próprio. Durante esse período houve uma aparente paz que eu estou falando no que diz respeito a conflitos de grandes dimensões. Houve sim alguns conflitos, mas foram conflitos localizados, pequenos em comparação com os conflitos existentes entre nações poderosíssimas da época. Foi uma aparente paz. E aí Deus faz o quê? Então aí a Bíblia diz que
que chegando esse tempo apropriado, Deus envia seu Filho ao mundo para que essas pessoas, para que o mundo, para que as pessoas fossem salvas. Então Deus intervém na história. E o apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta aos Efésios, no capítulo de número 2, a partir do versículo de número 6, Paulo fala exatamente daquilo que nós conhecemos como autoesvaziamento de Deus, que Deus esvaziou-se para vir aqui à terra. E olha bem o que diz o texto: o qual, subsistindo em forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, coisa que ele devia aferrar, coisa que ele deveria reivindicar, que ele deveria se agarrar. Então, ele era igual a Deus, mas ele abriu mão, ele por amor a nós, por amor ao ser humano, ele abre mão durante aquele período de 33 anos, aproximadamente, ele abre mão da sua divindade plena. Foi um ato de amor, foi um ato espontâneo, não foi algo forçado. Mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. Então, ele abre mão da sua divindade, ele assume a forma de homem na sua plenitude e, mais do que isso, também assume a forma de servo. Então, quando ele desce aqui, ele permite que a sua autoridade seja transferida para o Pai. O Pai assume essa divindade plena de Jesus. E ele vem então aqui à terra, ele vive conosco, está conosco, tabernaculou conosco, sentiu as mesmas coisas que nós sentimos, passou pelas mesmas experiências que nós passamos, experiências estas das mais dramáticas possíveis, das mais cruéis possíveis. O profeta Isaías, ele faz uma descrição muito crua de Jesus, o servo sofredor. Ele narra todas aquelas características que seria Jesus. E aquele Jesus lá do profeta Isaías é o homem na sua plenitude de homem. Homem que sofre terrivelmente em consequência dos pecados de todos, dos pecados da humanidade. É um ambiente extremamente hostil para a própria existência humana. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte. Foi um homem na sua plenitude, foi obediente até a morte. Agora não é qualquer tipo de morte. Ele foi obediente até a morte, morte de cruz. E aí, depois dessas experiências de busca do ser humano, de viver como o ser humano viveu, de passar pelas mesmas dificuldades que eu passo, que você passa, que toda a família passa, que todos nós passamos, exceto o pecado. Em tudo foi tentado, mas em nada caiu, diz a Bíblia, a palavra de Deus, mas em nada pecou. Ele agora tem autoridade suficiente e necessária para nos chamar para ele e dizer: vocês não podem alegar que eu não entendo vocês porque eu passei pelas mesmas situações que vocês passaram. Ingratidão, desprezo, trabalho duro, hostilidades de todas as maneiras, conflitos familiares, conflitos entre parentes, conflitos entre conterrâneos, conflitos na sociedade, acusações indevidas, tudo isso que nós passamos, toda a experiência que nós passamos, ele passou. Ele também experimentou bem de perto o alimento que Satanás obtém através das nossas atitudes, nossos atos, nossas realizações, e retorna isso com um grau de maldade e crueldade
extremamente indescritível. Ele experimentou isso. Tudo que você experimentou de sofrimento, Jesus experimentou. Olha, é esse Jesus que veio, que interviu na história. A intervenção de Jesus na história foi por amor. A intervenção de Jesus na história foi porque ele ama o ser humano, independente do que seja ser humano, ele ama o ser humano. Ele deixa a sua glória, vem aqui na terra, intervém aqui, entra nesse ciclo que nós vivemos, entra nessa cronologia que nós vivemos, passa pelas mesmas situações que nós passamos, experimenta tudo aquilo que nós experimentamos de sofrimento, com exceção do pecado. Tem a oportunidade de conviver e ver tudo aquilo que nós somos capazes de produzir de mal para com o outro e do outro para conosco. Viu as rivalidades bem presentes nos corações dos humanos? Viu as dificuldades, as lutas que ocorrem na vida do ser humano? Esse Jesus, ele veio a este mundo. E a vida dele foi exatamente no nascimento de Jesus. Jesus nasce de uma mulher. Já no nascimento dele já começa o grande martírio de Jesus, o grande sofrimento de Jesus. Nasce de uma mulher uma família extremamente pobre, não tem os privilégios que nós temos, não teve os privilégios que nós tivemos. Nasceu numa manjedoura, no meio de animais. Nós imaginamos o quadro, e passou por tudo aquilo, e durante toda a sua existência que aqui esteve, ele experimentou bem de perto o que nós somos, como nós somos ruins, como o ser humano é cruel. Experimentou tudo isso, mas mesmo assim continuou amando o pecador. E aí o apóstolo Paulo diz que Jesus veio a este mundo buscar os perdidos. E ele diz, e eu sou um dos principais. O evangelista diz, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Quem se havia perdido somos nós, os seres humanos. O humano. E ele veio a este mundo. Ele veio como presente de Deus para os seres humanos. Então, a celebração do Natal não é uma mera festa, não é um mero momento de confraternização, não deve se esgotar em momentos de confraternização, de comilanças, de amigos, de confraternização entre parentes, de amizades, de festas. Essas coisas podem acontecer. Mas o Natal deve ser olhado com os olhares de alguém que está precisando de alguém que possa cuidar da sua vida, que possa orientar a sua vida, que possa oferecer melhor qualidade de vida em todas as dimensões, principalmente nas dimensões espirituais e sentimentais. E isso só é possível quando o ser humano aceita esse presente que foi dado por Deus ao homem. O presente de Jesus Cristo vir a este mundo, morrer em teu lugar, morrer em meu lugar. Morrer para que nós não tivéssemos a ida sem nenhum questionamento para a eternidade. Num futuro de sofrimento eterno. Mas para que aceite esse presente de Deus através de Jesus Cristo, é necessário que o ser humano se disponha, que o seu coração se disponha a aceitar Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. É necessário que esse ser humano olhe para o seu interior, olhe para a sua vida e entenda que a sua vida tem sido vida
extremamente marcada pelo sofrimento em função da desobediência, em função do pecado. E que essa vida, ela precisa de Deus. Mas também, só é possível, só será possível, se você arrepender-se dos seus pecados, abrir o seu coração e aceitar esse presente dado por Deus ao ser humano, que é Jesus Cristo. Que esse Natal, que este mês de dezembro seja um mês de reflexão, seja um mês em que você possa analisar a sua vida, pensar no seu coração, pensar nas consequências das suas atitudes, o que tem produzido, como a sua vida está, as angústias que estão presentes em seu coração. Você tem que pensar nisso. E abrir o seu coração para Jesus, para que Ele possa salvá-lo definitivamente. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu coração, e nós queremos convidá-los para que no próximo domingo esteja conosco, nesse mesmo horário.
Espírito